Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença, te agradecemos por esta oportunidade que nos é dada, termos mais um dia de vida e também termos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que estejas com todos aqueles que estudam conosco, todos os que têm necessidades, problemas, dificuldades, aqueles que nos escrevem pedindo orações, que receba as bênçãos conforme a Tua santa vontade, em especial. Pedimos que abençoes Antônio Sabino da Silva, Leonor Maia Albino, tia Marta, ela pede especialmente pela nora Deliniene. Tu conheces, Pai, todos os nomes que eles citam pedindo orações e também conheces o coração, a fé que tem em Ti. Esperamos que as bênçãos sejam concedidas conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo. Estamos falando sobre a importância da Bíblia e, infelizmente, muitos cristãos não têm mais contato com a palavra de Deus enquanto estão em casa e têm a oportunidade de aumentar, aprofundar o relacionamento com Deus, mas procuram ver outras coisas, fazer outras coisas ao invés de se aprofundar no conhecimento da vontade de Deus através da sua palavra. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas, especialmente também os cristãos, dizem que a verdade ela é relativa, não é mais uma verdade absoluta como nós criamos há algum tempo atrás. Muitas pessoas questionam certas partes da Bíblia, querendo dizer que aquilo foi para épocas passadas, foi para o povo antigo, não é para nós hoje. Hoje nós vivemos uma nova realidade, vivemos num mundo pós-moderno e muitos até dizem que a Bíblia precisa ser reescrita para a atualidade que nós vivemos. Mas como nós temos visto nos estudos que nós temos feito, a palavra de Deus ela é eterna, a palavra de Deus ela não muda, a palavra de Deus ela permanecerá para sempre, passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus ela não vai passar. É o que nós temos estudado ao longo desses anos que nós estamos juntos aqui no canal Hora Tranquila e nós continuamos crendo nesta verdade, na palavra de Deus. Ela é eterna, ela não mudou. E assim como nós temos lido para vocês aqui em Hebreus 4:12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela tem poder para transformar vidas, mas se nós não buscarmos na palavra de Deus esse poder, a Bíblia ela vai ser um livro comum, como qualquer outro que nós temos em casa. Mas quando nós tomamos a Bíblia em nossas mãos e pedimos a presença do Espírito Santo e começamos a ler a Bíblia e procurando entender o que está escrito, o Espírito Santo ele vai nos esclarecendo e ele vai mudando, transformando a nossa vida. Nós lembramos que Jesus, ele mesmo disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus é a verdade personificada, ele veio aqui em pessoa. E então ela é personalizada em Jesus, a verdade. Mas a Bíblia é a palavra revelada. Deus revelou através dos seus servos, os profetas, pessoas que ele usou para escrever a sua palavra para todos nós. E quando nós lemos em João capítulo 17, verso 17, Jesus mesmo aqui falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus aqui orando pelos seus discípulos, orando por todos aqueles que viessem a crer nele, santifica-os na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Se nós quisermos ser santificados, termos uma vida de comunhão com Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, estudá-la e extrair lições para a nossa vida. Em Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6, o sábio Salomão, ele escreveu, toda a palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo
para quem busca sua proteção. Não acrescente nada às palavras dele. Se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então a palavra de Deus ela não pode ser mudada, nada deve ser acrescentado, porque ela é fiel e ela é verdadeira. É um escudo para quem busca a proteção. E nós não deveremos acrescentar nada na palavra de Deus e nem tirar nada. É aceitá-la assim como está escrito. Também o salmista, no Salmos 12 e no verso 6, o salmista, ele escreveu: as promessas do Senhor são puras, como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Aqui, na palavra de Deus, nós encontramos as promessas. No Antigo Testamento, nós tínhamos a promessa do Messias que haveria de vir, o Salvador do mundo. E essas profecias, elas se cumpriram. Jesus veio. E agora, no Novo Testamento, nós temos a promessa de que Jesus ele vai voltar. E ele vai buscar todos aqueles que permanecerem fiéis a ele. E essa promessa vai se cumprir muito em breve. E nós precisamos continuar crendo nesta verdade, de que Jesus, ele veio aqui a este mundo, ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele voltou para os céus e ele virá para nos buscar. Esta promessa de Jesus está próxima a ser cumprida. Como nós sempre dizemos, não sabemos quanto tempo ainda falta, mas está muito mais próximo de nós do que quando no princípio cremos e aceitamos a verdade da palavra de Deus. Cada dia que passa está mais próxima a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E na palavra de Deus nós encontramos escrito que a verdade que é o próprio Jesus, ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está em Hebreus capítulo 13, no verso 8. Então nós precisamos crer nesta verdade, a verdade bíblica, que Jesus ele é eterno, que ele não muda e que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós vivemos então nesta época em que as pessoas pensam que deve haver mudanças. Por quê? Porque eles querem adaptar a Bíblia às suas pretensões, ao modo como eles vivem. Então, muitas partes da Bíblia que, quem sabe, sustentam o que eles creem, eles querem manter. Mas aquilo que contradiz o que eles creem, o modo como estão vivendo, eles querem mudar. Nós não devemos adaptar a Bíblia àquilo que nós queremos. Nós é que temos que nos adaptar à Bíblia, deixar ser transformados pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia ela pode nos transformar, mas para isso nós precisamos nos relacionar diariamente com Deus através da sua palavra, nos humilhar, pedindo que Ele nos mostre, que Ele nos transforme, que Ele nos faça novos seres, novas criaturas, segundo a sua vontade. Nós encontramos também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 13, 1 Tessalonicenses 2, verso 13, o apóstolo Paulo, ele escreveu: portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que, sem dúvida, são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Então, Paulo falando aqui aos Tessalonicenses que ele sempre estava agradecendo a Deus por quando os Tessalonicenses aceitaram a verdade, a palavra de Deus. E Paulo diz que não era meramente ideias humanas que ele estava criando, que ele estava falando, que ele estava pensando, mas era a palavra de Deus. E essa mensagem, ela deve continuar operando em nós, os que cremos em Deus. Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou, a sua palavra não mudou. E nós precisamos, então, viver essas verdades em nossa vida. No Salmo 33, nos versos 4 e 5, o salmista escreveu: pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. Então, aqui em Salmos 33, versos 4 e 5,
nos diz claramente que a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra de Deus ela é fiel. Nós insistimos em falar isso com vocês. A palavra de Deus ela não sofreu alteração, ela não mudou e nem mudará. E aqueles que fizerem isso, o que acrescentar alguma coisa na palavra de Deus ou tirar da palavra de Deus, Deus tirará também deles o direito à árvore da vida, o direito à vida eterna. Então, essas serão as consequências daqueles que querem alterar a palavra de Deus. Deus vai tirar deles o direito de eles estarem nos céus. E nós precisamos, então, continuar crendo na palavra de Deus assim como ela é. O apóstolo Paulo também, em Efésios, no capítulo 1 e no verso 13, Paulo escreveu: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então, assim como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que nós lemos agora há pouco, ele também escreveu aos Efésios, falando que as boas novas da salvação chegaram até eles. Eles creram em Jesus. E então, quando creram, Jesus colocou sobre eles, aqueles que creram, o selo do Espírito Santo que ele havia prometido. E assim também será conosco. Se nós crermos e se nós vivermos o que está escrito na palavra de Deus, nós também receberemos este selo do Espírito Santo em nossa vida. E nós também, como temos insistido com vocês algumas vezes, precisamos orar diariamente pelo batismo do Espírito Santo. É este selo que ele quer colocar em nós. Povo de Deus separado, um povo de Deus que está disposto a sofrer pela verdade, o povo de Deus que está pronto a viver aquilo que Jesus quer. Hoje, num mundo em que as pessoas estão relativizando tudo, as pessoas elas dizem que aquilo que é verdade para mim não é verdade para eles, aquilo que é verdade para outra pessoa não é para uma outra, então é relativo. Então nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque nós vemos autoridades, nós vemos pessoas influentes usando esses argumentos, que a verdade ela é relativa. Então, a verdade ela é única, a verdade é uma só. A palavra de Deus é verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, não existe outra verdade. E não existe meio termo. A palavra de Deus, ela precisa estar sendo estudada integralmente, buscando dia após dia o conhecimento deste Deus verdadeiro e também conhecer a vontade dele em nossa vida e estarmos dispostos a fazer aquilo que ele pede de cada um de nós. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, dando sequência ao estudo da semana e mais uma vez pedimos que o Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, nos ajudando a buscar cada dia mais a presença de Deus em nossa vida, conhecer a verdade e vivê-la em nossa vida. Que Deus nos abençoe.